Boa noite, tudo bem, galera? Há muito tempo eu não faço isso, motovlog à noite. Vou me encontrar com um grande irmão, muito parceiro, porque ele fez um favor para mim. E eu vou me encontrar, aproveitar, tomar uma copa, trocar uma ideia com ele. Você vem comigo porque eu quero bater um papo cabeça, sei lá. Tem gente que curte, muitos não, mas eu vou trocar essa ideia. Vamos comigo? Venha. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. Na sociedade, isso eu acho que a vida inteira, a imagem sempre foi mais importante para as pessoas. Uma boa imagem chama a atenção das pessoas. Isso a vida inteira. Não é só agora com a mídia eletrônica, né? Agora é massificado, certo? Aqueles que não tinham oportunidade de divulgar a sua imagem hoje faz isso com um clique, tá certo? E as pessoas são julgadas por essa imagem. Sua maioria, se não dizer a totalidade. E tudo isso que eu vou falar agora não é baseado em estudo em Oxford, não é um especialista, não é um estudo uma pesquisa, não. Tudo que eu vou falar agora é baseado na minha vivência, na minha experiência de vida e o que eu venho observando. Por quê? Porque, queira ou não queira, no meu trabalho, isso é muito, mas muito ligado. Principalmente a questão da imagem. Sim, senhor. Né? Eu, como um vendedor, eu tenho que estar bem vestido, né? Até mesmo para impressionar. Apesar que eu gosto de qualquer jeito. Tio, pelo amor de Deus, hein? Então é a imagem, ok? E queira ou não queira, involuntariamente a gente acaba julgando uma pessoa quando a vê. Ou não? Você não é assim? Certo? Isso é normal. É normal. Porém, o que eu quero falar é sobre a sua conclusão sobre uma determinada imagem, tá certo? Estou falando de pessoas. Eu não estou falando de paisagem, né? De coisas. Eu estou falando de pessoas. Ok? E o que eu venho aqui tentar me explicar é exatamente sobre as conclusões que eu tomo sobre uma pessoa. Eu faço uma avaliação, é automático isso no meu trabalho e naturalmente foi para a minha vida pessoal, na minha vida social, com amigos, com parentes, né? Ou seja, eu não julgo pura e simplesmente uma pessoa pela sua aparência, pela maneira como está vestida, como está. A primeira imagem vem, você faz aquela avaliação, né? Ok, normal, isso é natural de qualquer um. Só que as minhas conclusões sempre são depois de conhecer essa pessoa, principalmente quando se trata de atitudes. É onde eu quero entrar no assunto, não de discursos. E eu estou falando isso por causa do YouTube também, né? Porque hoje eu, pelo menos, uso as redes sociais que eu mais uso é Instagram e YouTube.
E eu vejo muito, isso é muito mesmo, eu diria a maioria. As pessoas conseguem seguidores por imagens no Instagram, tá certo? Primeiro, sempre belas imagens, belas fotografias. Aí, de repente, uma frasezinha de efeito. Eu tô falando isso até por mim mesmo, certo? E no YouTube, pela imagem e pelo que as pessoas falam. Só que aí vem um porém, um grande porém. Eu não julgo por completo uma pessoa que eu acompanho no YouTube, pelo que eu vejo no YouTube. Eu só vou julgar essa pessoa após conhecê-la. Por quê? Porque faz parte de mim, da minha personalidade. Eu não consigo concluir o que é uma pessoa, como essa pessoa é, simplesmente vendo o que ela fala, porque às vezes o discurso de uma pessoa pode denegrir ou favorecê-la simplesmente no YouTube. Então muita gente consegue inscritos simplesmente por um bom discurso ou haters por um mau discurso. Ok? E não conhece essa pessoa. Ok, você não é obrigado a conhecer, você vai julgar, você tem que julgar. Então, se você tem simpatia por aquela pessoa que você começou a seguir, pelo que ela fala, você continua, tá certo? Mas pelo que ela fala, e não virar um seguidor fervoroso. Eu não sou assim, tá certo? Fervoroso, incondicional da pessoa, não tem como. Eu tenho que conhecer a pessoa, conviver um pouco pelo menos, em algum momento com essa pessoa para definir. Então, o que eu quero concluir com esse bate-papo, cabeça ou sem pé nem cabeça, é que, cara, não vire torcida, mano. Não vire religião, esse tipo de coisa. Porque você segue uma pessoa e porque aquela pessoa fala certas coisas que te agradam, você incondicionalmente é fã, saca? Não faz isso, mano. Isso só te prejudica. Isso não te traz benefício nenhum. Aliás, vai te estressar, vai te deixar ansioso. Não se iluda pelos discursos. Por favor, não se iluda pelos discursos e nem pelas imagens lindas, pura e simplesmente. Quem me conhece pessoalmente sabe do que eu estou falando. Não que eu fico avaliando as pessoas, eu conheço a pessoa, já estou avaliando. Não é um processo natural. Aí eu vou ter a empatia com a pessoa. Tem pessoas que eu criei empatia só de ver o vídeo, por exemplo, e quando eu conheci pessoalmente, só confirmou. Legal isso, não é? Então, seria legal se isso fosse com todos. Mas muita gente simplesmente ouve o discurso da pessoa e acha que essa pessoa é unânime. Essa pessoa é aquilo. E muitas pessoas não chegam em outras porque acham aquela pessoa arrogante, metida, pelo que ela fala, como ela fala. Isso é triste também, porque a internet ela veio para agregar as pessoas, não distanciar. Esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Tá certo? É lógico que hoje criou uma polarização sangrenta em tudo. Eu sou contra o radicalismo em qualquer esfera. Eu sou contra, eu não sou radical em nada. E sou contra isso, sou contra. Eu posso não gostar de algo, eu posso ser contra alguma coisa, só que eu respeito sempre a opinião do outro, a decisão do outro. E se não me agrada, eu simplesmente me distancio. Eu não crio guerras, discussões. Sempre existem dois lados das coisas. Sempre existe. E isso acontece com as pessoas. Isso é normal. Isso é normal, gente. Sempre vai existir.
Então, procurem sempre a entender mais as atitudes das pessoas. Isso falta na sociedade no geral, não é só no YouTube. Eu estou falando do YouTube, mas no geral é mais as atitudes das pessoas. Porque a pessoa vai ali, faz um videozinho legal, faz um discurso legal, manso, né, de amor e paz. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que não quer agregar, ela quer separar, na verdade. Então, é só isso que eu peço a vocês, não só meu inscrito, né? A qualquer um. Tenta espalhar esse tipo de pensamento. Volto a dizer, não é nenhum estudo, nenhuma pesquisa de Oxford ou de Harvard, ok? Não levantei pesquisa nenhuma sobre isso. É apenas a minha opinião em cima do que eu vivo, do que eu vivi até agora, tá certo? E estou aprendendo muita coisa ainda, viu? Cada dia eu aprendo, principalmente com pessoas mais jovens do que eu, porque a percepção hoje das pessoas são diferentes das pessoas da minha época. Não sei se eu me faço entender. Não sei se eu me faço entender, mas... Vamos ver... Ah, ele tá aqui. Meu amigo ainda tá aqui. Vou mostrar pra vocês quem é esse meu irmão. Não é meu amigo, é meu irmão. Beleza? Agora descobriram quem é o irmão que eu ia me encontrar. Ah, o Vlad. Porra, você tá barbudo, Vlad? O que aconteceu? Implantou? Fez implante. Fez implante? Cara, eu cortei. E você cortou? Tá assustador. Cortei, cara. Tá assustador essa porra. Passei. É que agora já tá. Não sei se meio espetado. Tem creminho? Você passa creminho? Faço pomadinha. Pomadinha. Ah. Você não torce pro São Paulo, não, né? É Corinthians, mano. Você tá gravando isso aí? Faça creminho, só que ele torce Corinthians. Ah, meu Deus do céu. Obrigado. Eu precisava disso. O papo é esse. Procurem julgar por definitivo uma pessoa pelas atitudes dela, não simplesmente pelo que você vê e pelo que você ouve. É a dica que eu tenho de um cara que vai aprendendo todos os dias. Eu diria, últimos 3 a 4 anos, exatamente o tempo que eu venho andando de moto, né? O meu sistema sensorial vem se tornando mais crítico. Pois é, vem se tornando mais crítico. E eu cada vez mais não julgo o livro pela capa. Não tem como. Eu aprendi que não dá pra você fazer isso no mundo de hoje. Tem que ser absolutamente pelas atitudes da pessoa e não pelo discurso ou simplesmente pelo visual, tá certo? Você tem aí muitos, inclusive ídolos, ditos ídolos, né? Que estão na mídia, milhões de dólares, milhões de seguidores, onde tem fãs enlouquecidos e totalmente radicais contra aquele que fala que não gosta do fulano ciclano,
e ao mesmo tempo as atitudes da pessoa mostram que o cara não é aquilo que ele mostra ser, né? As atitudes demonstram. Por isso que eu digo, inclusive você que é pai, mãe, mais do que o seu discurso com teu filho, muito mais, são as tuas ações que vai determinar a criação do teu filho. Isso eu posso dizer quase com 100% de certeza. Teu filho vai ser um espelho do que você faz. Aquele ditadinho, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Papo furado, papo furado. É mais um discurso, porque não é assim que acontece. O que grava são as suas atitudes, o que marca, o que realmente faz as pessoas aprenderem, a criança principalmente, são as suas atitudes. E você pode ter certeza absoluta. Ok? Deixa aí nos comentários se você concorda, se você não concorda, ou se você tem uma outra perspectiva desse assunto, ou se você tem algo a complementar, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar que eu não vou conseguir falar aqui. Tem muita coisa, porque o assunto é extenso e eu venho pensando isso o dia inteiro hoje e vários dias. Eu venho fazendo algumas avaliações de pessoas ligadas, né? Que a gente vai nem sempre convivendo, mas pessoas que a gente, principalmente no YouTube que eu tô falando, tá? Mas serve para a nossa vida, né? No dia a dia. Você vai conhecendo as pessoas pelas atitudes dela, aos poucos. Algumas levam mais tempo. E eu não estou falando isso para você não julgar uma pessoa pelo que ela fala. Não, primeiro você julga pelo que essa pessoa fala, tá? Isso é extremamente importante. Dá um início da sua avaliação. Isso já é um ótimo, um gigante passo. Eu costumo, teve um dia, semana passada eu conversei sobre isso com um amigo. Aí perguntei para ele: você já viu estelionatário mal vestido? Não. Você já viu estelionatário falar errado? Não. O cara normalmente ele é muito convincente. Tá aí o que eu tô querendo dizer sobre atitude. Isso existe um monte de gente, não estelionatário, tá? Vou entender que eu tô falando que todo mundo que é assim é estelionatário, por favor. Eu tô dando um pequeno exemplo na prática, tá? Volto a dizer, nenhuma pesquisa de Oxford ou de Harvard, né, não saiu em nenhuma coluna do Washington Post da pesquisa realizada com 1.500 pessoas durante 10 anos. Ativa o sininho aqui do canal, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Faz essa graça pro Marco, por favor, não custa nada. E ativa o sininho para ficar sabendo de novos vídeos. E acompanha, porque eu vou começar a usar a comunidade do YouTube fazendo pesquisas. Vai lá, beleza? Beijo, abraço, até mais. Fui, valeu. Won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission.